mais um episódio aqui do B Mais Cash, o podcast da corretora Ânima. Hoje aqui, mais uma vez, com a presença ilustre de Anderson Murilo. Isso aí, Sejão, tamo junto. Boa. Para me ajudar aqui na sabatina, com o nosso convidado especial, Felipe. O Felipe, ele é diretor comercial e marketing da VidaLink, né? Ele vai falar um pouquinho aqui da VidaLink para vocês também saberem o que é. E obrigado, Felipe. Obrigado por ter aceitado aqui bater esse papo com a gente. Aqui é um bate-papo descontraído, falando sobre empresas, negócios e tudo mais. Então, muito obrigado por você ter aceitado. Eu que agradeço vocês pelo convite, Maeda, Anderson, prazer estar aqui com vocês. Legal. E para começar, vamos conhecer um pouquinho o Felipe, né? Quem é o Felipe, né? O que ele faz, enfim, qual é a jornada aqui do Felipe? Legal. Bom, contar um pouquinho aí da minha trajetória, né? Eu sou publicitário de formação, me formei já tem 20 anos, todo dia estava fazendo essa conta aí, e trabalhei sempre em empresas focadas em B2B, né? Eu comecei na Telefônica, quando ainda nem era junto com a Vivo, numa área de produtos, já B2B, depois fui crescendo lá dentro, cheguei a sair de lá, eu era gerente de trade marketing, também focado em B2B, fui para a Croton na parte de educação, né, cuidando de marketing, ainda muito focado nisso, mas já com algumas atividades comerciais. Passei uma temporada na Suécia, onde eu trabalhei numa empresa também de engenharia, algo que foi totalmente diferente para mim, foi uma oportunidade, algumas startups lá que precisavam lançar um software, algumas coisas diferenciadas, então foi uma experiência também interessante, 3 anos num país com uma cultura também totalmente diferente da nossa, e voltei há 3 anos na VidaLink, e hoje atualmente responsável por marketing comercial, mas comecei lá responsável pelo marketing e recentemente assumi também a equipe comercial. Legal. E lá nas outras empresas era marketing comercial, era marketing? Era marketing. Era marketing. Mais marketing. E como é que você vê hoje essa virada de fazer marketing comercial? Apesar de estar relacionado, eles são diferentes, né? Como é que você vê isso? Tem gente que fala que é importante ter o conflito, né, do marketing com o comercial, né, no dia a dia ali, né? Mas eu vejo com bons olhos, porque eu acho que o momento que a gente está lá na VidaLink especificamente, a gente sente que essa integração marketing mais comercial, e a gente colocou também um elo integrador ali no meio, que é uma área de Revenue Operations, né, que algumas empresas B2B têm implementado hoje, começou no mercado SaaS, que vai ajudar a gente a olhar a receita como um todo. Então, tem até algumas atividades que antes ficavam muito separadas entre as equipes e que a gente agora está conseguindo unificar com mais facilidade. Então, eu acredito que é uma grande alavanca, na verdade, ter esse motor funcionando junto do que ter os temas separados e em algum momento as decisões não coincidirem no dia a dia, e a gente sabe que o que faz diferença é a ação do dia a dia, não é o planejamento. E para o planejamento acontecer, ter uma pessoa integrando esses times, eu acho que vai ser o caminho. E eu espero que eu consiga fazer isso sendo essa pessoa, né, também. E você tá tendo aquela paixão pelo comercial? O bichinho do comercial já te picou ou você ainda tá mais pro marketing? Já, eu acordo todo dia pensando na meta já. Tenho participado de várias reuniões também com alguns deals, alguns temas relevantes lá para o comercial, para a equipe, feito já reuniões também de time comercial, com aquela pegada de olhar meta e tal, e tem sido muito bom. É outra energia, é uma energia muito mais pulsante também no dia a dia. Não, com certeza. E vamos falar um pouquinho agora da casa que você está hoje, do produto. Explica um pouquinho o produto, qual é o apelo que ele tem, só para a galera também entender um pouquinho. Legal. Bom, a VidaLink, ela tem 25 anos de mercado. Ela nasceu como um plano de medicamentos, né, no conceito das PBMs, que o pessoal fala também. Então, o Luiz Gonzalez, que é o fundador da VidaLink, ele é americano. Ele veio para o Brasil fundar o escritório da Boston Consulting aqui. E ele um dia foi numa farmácia comprar um medicamento e ele perguntou se não tinha subsídio pelo plano de saúde que ele tinha, né, aqui no Brasil. E a farmacêutica falou, nunca ouvi falar nisso, né? Não existe isso. E era numa época lá, 25 anos atrás, que nem se falava desses descontos de farmácia que a gente está habituado hoje em dia e tudo isso, de grandes redes. E olhando essa oportunidade de mercado, ele falou assim, putz, vou fazer aqui um case, um business case mesmo, para entender se faz sentido investir nisso no Brasil. E entendeu que fazia sentido, ele fundou a VidaLink,
né, especializada em PBM. A Vidalink depois, em 2019, teve uma virada importante para se tornar um plano de bem-estar completo, onde se agregou outros elementos ao plano de medicamentos, né, puro. Então, hoje a gente trata de assuntos que todas as empresas precisam tratar, como alimentação dos colaboradores, olhar a parte de saúde mental. Então, a gente tem integração também com outros parceiros nossos, esses parceiros que dão acesso à academia, parceiros de teleterapia, que a gente consegue agregar ao nosso serviço. Então, a nossa proposta atual é, de fato, entregar um plano completo de bem-estar, agregando serviços, sendo que o nosso core principal é o plano de medicamentos. Ou seja, a nossa oferta de valor no momento para o mercado é: ofereça medicamentos sem custo para o seu colaborador. Então, a gente trabalha nesse nicho. Esse é o recado. Esse é o recado. E é muito legal, né? Até porque a gente também fornece esse benefício aqui para o time aqui da corretora. E essa questão de você facilitar o acesso, né, aos medicamentos, então, porque muitas vezes o tratamento ele não é barato. Sim. E a pessoa ela deixa de se tratar porque ela não consegue comprar o medicamento. E o seu produto ele viabiliza isso, né? Então, conta um pouquinho assim, como é que é o conceito e tudo mais. Foi interessante você perguntar isso, porque quando eu cheguei na Vidalink, né, com o desafio de marketing, eu falei assim: nossa, como é que eu vou falar de medicamentos? Medicamentos as pessoas remetem à doença imediatamente, né? E eu falei assim: eu preciso tirar esse estigma, né, de que o plano de medicamentos só trata de doença. E logo nas minhas primeiras interações eu ouvia muito: não, a gente tem uma objeção aqui de vendas, porque muitos RHs falam para a gente de empresas de tecnologia, por exemplo, que a população é jovem, não preciso desse benefício, né? Aí começamos a explorar para entender se é bem assim mesmo, né? Então, uma mulher que toma anticoncepcional todo mês, ela está doente, né? E ela gasta lá os seus R$60 todo mês, né? Por ano gasta R$800, por exemplo, só de anticoncepcional. Então, aí tem um ganho que a gente já percebe um valor diferenciado, não pensando só na doença, né? A gente olha hoje também questões de saúde mental, né? A população jovem, geração Z, a gente tem alguns estudos. Até um estudo recente nosso mostrou que de 2023 para 2024 aumentou em 7% a utilização de medicações de saúde mental dentro da geração Z, que é uma geração hoje que tem no máximo 30 anos, né? Então, eu acho que quando você começa a olhar que o medicamento não é só para doenças crônicas, uso contínuo, você consegue enxergar outras possibilidades de mostrar o valor e de que isso seja percebido facilmente pelo RH e depois pelos usuários, né? Então, esse foi o caminho que a gente vem construindo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Dentro do teu segmento, dos seus concorrentes, como você acredita que você consegue se diferenciar nas suas estratégias de marketing e nas suas estratégias comerciais? E quais são os seus principais desafios ali com a equipe? Enfim, conta um pouquinho aí, porque a gente também quer saber aí, né, tem as coisas boas, mas vamos também aí entender os grandes desafios, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Bom, realmente hoje o mercado de benefícios é muito competitivo. Então, a gente tem que ter formas de se diferenciar e a gente busca essa diferenciação no marketing, principalmente em construir reputação de marca, trazer conteúdos. A gente precisa educar o mercado. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de uma pesquisa anual que a gente faz com os nossos usuários, que a gente chama de check-up de bem-estar, que fica disponível no nosso aplicativo e depois a gente disponibiliza esses resultados, né? Então, isso também ajuda a gente a se diferenciar da concorrência, trazendo a educação e mostrando o quanto esse tema que a gente fala é importante e como ele ajuda as pessoas. Outro ponto é a diferenciação de produto, né? Então, a gente, que nem eu falei, a gente está integrado a outras plataformas, a outros fornecedores, e o RH acaba tendo a gente como um único fornecedor para, às vezes, 3, 4 soluções, que ele teria que contratar fornecedores separados. E quando a gente fala especificamente do nosso core, né, do plano de medicamentos, aí a gente se diferencia de várias formas, né? Seja pela rede credenciada, seja por garantir segurança hoje na transação. Então, a gente sabe que as fraudes são desafios para todo mundo, né? Então, todo mundo aqui todo dia sofre alguma tentativa de fraude, possivelmente. E para o campo dos medicamentos da farmácias não é diferente.
Então, a gente tem hoje dentro do nosso aplicativo toda a parte de segurança, de biometria, uma série de questões, token randômico, e fazemos 100% de auditoria das receitas médicas, né? Então, nosso benefício funciona com a obrigatoriedade da receita para o Sim. usuário utilizar o saldo dele. E a gente audita 100% utilização do benefício. Então, o usuário tira uma foto da receita, coloca no aplicativo, a gente valida, está certo, está de acordo com a regra do seu plano, e ele vai lá e pega o medicamento na farmácia. Então, acho que essa é uma grande diferenciação também nossa, e a gente usa muito isso no marketing e no discurso comercial também. Uhum. Então, acho que esses são os grandes pontos que a gente tem investido. Produto, educar o mercado e, claro, buscar soluções também nichadas hoje. Então, quando a gente fala de saúde mental, que eu já trouxe aqui um exemplo, a gente desenhou um produto específico para subsídio de medicamentos de saúde mental, para atender essa parcela, talvez de um RH que ainda não tem condições de subsidiar todas as classes terapêuticas, mas ele pode começar por ali, que é uma dor já iminente dele e que se relaciona com temas como a NR1, então a gente também tem criado isso. Agora, a gente vai começar uma campanha específica para o que a gente chama de VidaLink mais cuidado da mulher, que a gente agrega só os medicamentos que as mulheres utilizam e a gente faz um produto específico para o RH após suas mulheres. Então, a gente também busca, de acordo com o que o mercado está buscando, então, benefícios para a mulher, benefícios para a saúde mental, a gente vai adaptando o nosso produto. Daqui a pouco vocês vão criar o benefício Fit, Diabetes, Monjaro, etc. É uma boa ideia. Já discutimos um pouco, vamos ver se a gente Tá barato o joguinho de seringa. E tá uma procura ensandecida por isso, né? E, inclusive, fraudes para tudo quanto é lado desse tipo de medicamento. Aliás, esse tipo de fraude tem em outros medicamentos? Se tem, como é que a VidaLink combate isso? Não, a gente combate com a segurança do aplicativo, né? E com a auditoria de receita e com toda a parte de validação do usuário. Fraudes as pessoas tentam, mas hoje dentro da nossa área de tecnologia, acho que com certeza está entre as 3 primeiras prioridades deles e tem pessoas específicas e até consultorias ajudando a gente a ter segurança na transação e no cuidado com essas tentativas de fraude. Né? Então, a gente tem sido bem sucedido no sentido de conseguir Tem segurar fraude, isso. mas é pouco. Você tem um percentual de fraude? Não tenho esse percentual. Eu não diria que tem fraude. A gente consegue identificar muitas tentativas de fraude em alguns momentos, mas a gente tem conseguido barrar elas. Então, até na reunião que a gente tem de gestores lá da VidaLink, a área de tecnologia, um dos KPIs que eles trazem é o quanto que a gente está, de fato, continuando conseguindo barrar as fraudes. E a gente tem sido muito bem sucedido nisso. Queria entrar um pouco agora na questão de inteligência artificial, porque cada vez mais a gente vê quanto que isso vai ter impactos, tanto na ponta ali, que é a experiência do cliente, quanto no dia a dia das operações, dos produtos. Como que vocês estão entendendo inteligência artificial e aonde ela vai apoiar vocês ali estrategicamente diante desse novo momento que a gente está vivendo? Perfeito. Ela já está apoiando a gente num processo que eu comentei aqui que temos, que é a validação da receita médica. Tá bom. Então, a gente já usa inteligência artificial no processo de validação de receita médica, principalmente das digitais, né? A inteligência artificial ainda não é tão inteligente para entender letra de médico que faz receita manuscrita, tá? Então, essa validação ainda é manual. Mas acho que a gente já está chegando a quase 55% das receitas médicas que a gente recebe sendo validadas pela inteligência artificial, por exemplo. Então, isso traz otimização de custo para a gente, isso acelera o processo de validação da receita, né? A gente valida uma receita em média em 7 minutos. Então, às vezes, o usuário está dentro da própria farmácia, acabou que esqueceu, não colocou lá a foto, né? Não validou a receita no aplicativo, mas no máximo ele espera ali 7, 8 minutos, a receita dele vai estar validada, e o que ajuda a gente a ter essa agilidade é a inteligência artificial hoje. E, assim, quando a gente olha o RH das empresas, a gente olha que o RH ele tem várias dores na questão da saúde. Normalmente se prende muito à sinistralidade das apólices, mas aí você vai para afastamentos médicos, queda de produtividade, os fatores previdenciários, as NRs, enfim. Então a gente sabe que saúde hoje impacta em muita coisa, né?
Só que, por outro lado, a gente sabe que o RH cuida de vários assuntos ao mesmo tempo. Uhum. Então, o cara está focado ali na contratação, na retenção, no desenvolvimento, no treinamento, plano de cargo e salário, enfim. E olhar saúde acaba sendo a hora que eu consigo olhar saúde. Uhum. Claro que você tem grandes empresas, que você já tem áreas muito estruturadas nessa direção, áreas de saúde muito bem. Mas a grande maioria das empresas, você tem uma área de benefícios que cuida da área de saúde, Uhum. mas é uma área de benefícios que não tem um conhecimento claro ali de como atuar em cima dos problemas, como buscar gerar indicadores, mensurar resultado. Então fica uma coisa meio. E por outro lado também ele tem várias iniciativas, porque é medicamento, é programa de quick message, é programa de palestra, é programa. Então, assim, são Uhum. várias iniciativas acontecendo. E você acredita que como a empresa hoje ela não tem, empresas médias Uhum. principalmente, as grandes, né, mas a grande maioria das empresas, pelo fato dela não ter no RH uma área de saúde clara, específica, que pudesse olhar isso de forma totalmente integrada, acaba sendo um dificultador, porque claro que medicação, o medicamento ele é fundamental dentro do Uhum. processo. E isso acaba, gerando também ali uma certa dificuldade de viabilizar, porque você não tem isso, entender essa caixinha faz parte disso, essa caixinha faz Uhum. parte disso, e eu preciso dessa caixinha no final do dia para buscar e atingir os resultados, né. Eh, Como é que você enxerga isso, assim? Realmente, é uma dificuldade, porque tem RHs que tem que cuidar de tudo, né, Sim, então sim, sim. saúde é mais um tema que ele tem que tratar, né. Sim. Mas, a gente sabe que a saúde, né, principalmente quando a empresa oferta plano de saúde, né, ela tem uma atenção importante do RH, porque é um custo muito alto para ele, né. Então, a gente sabe que hoje o maior custo é a folha de pagamento, o segundo é o plano de saúde, né, da empresa com as pessoas. Então, eles olham com atenção. Para a gente que vai falar de plano de medicamentos, de bem-estar, a gente tem que conseguir conquistar essa atenção e gerar o valor percebido imediato do RH. Então, um ponto que nós fizemos recentemente, a gente criou uma calculadora de ROI, de retorno de investimento mesmo. Uhum. Então, a gente consegue pegar lá algumas informações com o RH, quantidade de vidas, salário médio, percentual entre homens e mulheres, faixa etária, grade etária. A gente coloca na calculadora e a gente diz para ele o quanto que ele tem de retorno do investimento que ele faria com o VidaLink, né? Então, olhando, que nem você trouxe, questão de saúde mental, o quanto que a gente consegue apoiar em diminuição de afastamentos e de presenteísmo. Presenteísmo é um conceito importante hoje também, que é quando a pessoa está presente no trabalho, mas ela não está produzindo o que ela deveria produzir, Sim. né? Porque ela está com questões de saúde mental que precisam ser cuidadas, né? E dentro, principalmente das doenças crônicas, o quanto que a utilização correta de medicamentos, né? Ou seja, a aderência que o usuário tem ao tratamento que ele precisa ter, um diabético tomar um medicamento recorrente, um hipertenso tomar um medicamento, quanto isso inibe situações mais graves de internações, de infartos, de outros eventos que possam vir a acontecer. Então, essa calculadora de ROI tem ajudado a gente a conseguir a atenção de muitos desses RHs também. Tá? Mas um outro ponto que eu queria destacar aqui também, que eu acho fundamental, é que hoje em dia a gente vê todas as empresas falando, né? Eu entrego dashboards, eu entrego KPIs, eu tenho números, mas na prática, o que de fato as pessoas veem, né? E a gente tem buscado evoluir muito no sentido de interpretar os dados e conseguir dar para esse RH o mais pronto possível a informação também para ele tomar decisões. Acho que aí tá o segredo, porque se a gente também fornece um monte de dado, um monte de informação para ele, acaba que não apoia, confunde mais, né? E como ele tem N outras coisas para fazer e talvez não tenha uma equipe médica interna que apoie ele a interpretar os dados, a gente tem que fazer isso junto com ele ou para ele. Porque eu vejo muito essa parte da curadoria e essa parte consultiva, ela antes de qualquer solução, Uhum. porque o que acontece hoje, né? É isso que eu falei. Se você perguntar para a maioria dos RHs, né, quais são os principais problemas de saúde na sua empresa? Aonde que esses problemas estão impactando o negócio da empresa? Ou seja, quais são Uhum. suas linhas de preocupação com Uhum. saúde? Como que você, RH, está criando um plano de ação para atacar esses problemas dentro da empresa? Uhum. Quem que está te apoiando nisso?
Então, se a gente for parar para pensar, a grande maioria sofre muito, porque de alguma forma ela não tem alguém ali especializado apoiando ela, transferindo esse nível de conhecimento. Sim. E volto a dizer aqui, as iniciativas acabam sendo muito mais individualizadas do que integradas Uhum. dentro de uma visão única, né? Porque Sim. você tem, de um lado, medicina ocupacional, você tem medicina assistencial, programas de qualidade de vida, você tem medicamento. Tá, mas aonde que eu uso isso? Como que eu uso isso? Como é que eu centralizo isso? Quem me apoia nisso? Então, muitas vezes, pelo fato do RH não ter essa clareza, né, e não ter, de fato, alguém do lado ali especializado para tratar desse tema, você acaba tendo essas iniciativas, né, Sim. que elas não vão chegar aonde com essas iniciativas, né? Porque no final, a gente quer que o saudável continue saudável, o não saudável mude o estilo de vida e venha a ser saudável, o crônico controle a patologia, né? Uhum. Mas se isso não tiver embalado como um programa de gestão do RH, É. de fato, né, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, porque tá legal, acho bacana e tal, mas é, eu acho que esse é um ponto importante, assim, eu vou usar aonde dentro da minha caixinha de soluções, entendeu? Exato. Essa Acho conscientização e essa capacidade de agir em cima disso, né? de agir, né, do que fazer, Do que né, fazer, do né? que fazer, exatamente. A gente procura sempre, eh, com o que a gente já tem de conhecimento, né, pensando no perfil da empresa, se é uma empresa, por exemplo, que tem um perfil que tem colaboradores que estão, dentro de uma fábrica e tem também todo o time corporativo, né. A forma como você vai comunicar um benefício é diferente, né, para a pessoa que está sentada no escritório e para a pessoa que está numa fábrica. Então, esse é um direcionamento que a gente consegue apoiar um RH facilmente na hora de comunicação, né. Acho que a própria corretora, né, acaba apoiando o RH em pensar nessa estratégia do Sim. que ele tem que focar para qual perfil de pessoa, para atuar preventivamente, para evitar que a pessoa adoeça, para manter quem está saudável, saudável. Então, acho que também eu enxergo vocês, por exemplo, como grandes agregadores que conseguem ajudar também o RH a ter uma visão mais clara do que ele deveria fazer, né. Sem dúvida. Porque assim, eu sou um dos criadores do plano de pré-pagamento da Sul América, isso no comecinho dos anos 90, a Sul América tinha um modelo de plano administrado, e Uhum, ela entendeu que existia uma oportunidade gigante de criar um modelo de pré-pagamento, uhum, mais de 100 mil corretores vendendo isso no mercado, e ali eu acho que a gente teve um ponto que a gente não criou a cultura de um plano de saúde, a gente criou uma cultura de planos de doença. uhum, Então a gente, não só esse modelo, mas todo o mercado. uhum. Então a gente sempre os RH sempre entenderam que eu compro um plano de saúde e está tudo resolvido, eu não preciso me preocupar com mais nada, né? Só que na verdade ele está comprando um cartão de crédito, Sim. que se ele ultrapassar 70, 75, ele vai ter que devolver isso, Uhum, e a gente tem visto ao longo do tempo reajustes médios na casa de 30%, uhum, e mudar de plano de saúde também toda hora já não resolve mais, porque você muda a consequência, mas não muda a causa. uhum, Então, o que falta, de fato, para que os RHs se conscientizem que uma coisa é olhar o plano de doença através de uma operadora de saúde, e outra coisa é olhar, de fato, um programa de gestão de saúde, uhum, né. Estamos falando aí de aproximadamente 30 anos, não estamos, né, 94, né, uhum. praticamente, o plano da sua mãe foi no começo dos anos 90, então estamos falando mais de 35 anos. E em 35 anos a gente não conseguiu mudar essa cultura, né, a gente não Sim. conseguiu ainda fazer com que boa parte dos RHs, né, não entenda essa conversa que a gente está tendo aqui, né. Uhum. O que você acha que falta? Eu acho que o RH está caminhando para isso e talvez muitos já tenham mais essa clareza, quando a gente fala, né, hoje em dia o RH estratégico, o RH que foca mais em dados, o RH que tem um viés mais analítico de olhar de fato o retorno sobre o investimento das ações, dele entender que quanto custa um afastamento para ele na queda de produtividade ou dele ter que contratar alguém temporário para suprir aquilo. Então, acho que o RH também está fazendo essa conta hoje em dia, né. 3% que são RHs mais estratégicos de grandes corporações. Mas quando a gente olha a cauda longa, principalmente as médias empresas, né, que não têm condições de ter Uhum. RHs parrudos, estruturados, com tecnologia, com conhecimento, eles ainda não conseguiram ter essa.
essa linha de pensamento, Mas né? aí talvez a responsabilidade não esteja só nele, né? Uhum. Esteja também nos fornecedores e quem deveria estar apoiando ele. Catequizando isso, né? Exato, que nem eu dei o exemplo aqui que nós fizemos uma calculadora de ROI para ajudar ele a entender qual é o retorno sobre o investimento que ele tem com o plano de medicamentos, Legal. né? Para ele entender onde Uhum. você economiza, né? Que é muito vago eu falar assim, a gente sabe que acontece, mas é muito abstrato dizer você vai diminuir sinistralidade de plano de saúde se você der plano de medicamentos. Uhum. Quanto? Uhum. Né? A gente até tem alguns cases calculando, mas que nem você falou, tem diferentes perfis, tamanhos de empresas e Sim, que não necessariamente o retorno, o ROI vai ser o mesmo. claro. Agora, quando a gente pega uma ferramenta que ajuda ele a calcular com premissas já que são reais, que olham para o porte de empresa dele, com o estilo de população que ele tem, se tem mais homens, se tem mulheres, né, faixa etária, uma série de coisas, a gente consegue tangibilizar melhor isso para ele. Então, Uhum. eu não responsabilizaria só o RH, eu Sim, responsabilizaria a gente também, que sim. está fornecendo serviços para eles, para ajudarem eles a conseguirem ter essa clareza. Uhum. Na verdade, eu acho que é tudo também, né? Porque no PME, small business, né? O RH, quer dizer, às vezes nem tem o RH, é um cara que cuida do financeiro, administrativo, RH e tal. É uma pessoa que cuida de tudo, ele não tem nem tempo para ver isso, e nem surgiu, não tem nem como pensar nisso, né? E mesmo que ele pense, talvez ali nesse médio negócio, tem um empresário, que é o dono do negócio, que está lá preocupado em gerar receita. É. E aí, quando vai lá uma pessoa fala, escuta, vamos implementar um plano de medicamento. Peraí, você vai gastar mais? Não quero saber essa história. Uhum. E aí o cara já veta ali. Então, acho que é um conjunto de fatores que acaba deixando a empresa maior, as bigs, fazendo isso. E acredito que isso deve refletir na sua carteira. Hoje, a maioria da sua carteira, elas são das empresas grandes, ditas grandes. Nós temos empresas grandes, mas não, a maioria está no middle hoje. Está no middle, mas no middle acima de quantos funcionários? Entre 300 e 1.000 colaboradores, mais Acima ou de menos. 300, Acima de 300, Mas a gente tem também grandes empresas, né? Então, Claro. temos como clientes Nestlé, Heineken, que tem mais de 30 mil vidas, por exemplo. Mas a gente também tem empresas de portes menores ali, por volta de 100 colaboradores. E esse perfil de empresa menor, exatamente o que você falou, né, Maeda? Quem toma a decisão é o dono da empresa. Né? E aí tem uma pessoa lá que às vezes nem é RH, mas faz N papéis, que ela viu o benefício, achou interessante, e a gente tem que ajudar ela a vender isso internamente e a comprovar para aquele dono, né, de forma muito mastigada, muito concreta, simplificada, que para ele vale custo, a pena o né, investimento. Para ele é só custo. Ele mal quer ouvir. Quando ele olha e fala, não, mas você vai gastar, Eu falo para a equipe assim, o nosso desafio quando a gente manda uma proposta para essa pessoa que fez a reunião com a gente, é mandar uma proposta que ela consiga explicar para o dono da empresa. Né? Uhum. Que ela consiga levar aquela proposta para frente de forma simplificada para que a gente efetivamente consiga fechar um negócio com ela. Porque se ela não conseguir levar isso para frente, a primeira coisa que ela vai ouvir é um não vou gastar mais. Né? Um dado aqui, o mercado de planos de saúde hoje, estamos falando aí de 45 milhões de pessoas assistidas em média, né? Uhum. Pessoas individuais, empresariais. Você tem esse dado de quantos % dessa população que tem plano de saúde que hoje tem planos de medicamento? Eu não tenho exatamente nessa população. Tá bom. Não tenho exatamente nessa população. Mas ainda a gente tem um espaço gigantesco para evoluir em plano de medicamentos. Eu acho que eu diria aqui que representa uns 20% desse número que você trouxe de 45 milhões. Entendi. Né? Total, assim, não só Vidalink, mas no mercado como um todo. Hoje, quantos usuários tem no produto Vidalink, se você puder falar, claro? Sim, a gente tem 4 milhões de usuários. 4 milhões de usuários. Com acesso ao aplicativo, né, com diferentes produtos. Né? Então, tem um usuário que tem um subsídio integral, até um usuário que só tem, por exemplo, desconto na farmácia. Então, a gente tem vários níveis. Quase né, 10% do universo do plano. Sim. A gente tem um share importante. São mais de 850 CNPJs, clientes nossos, para ter essa base de usuários. Colaborando que a gente estava conversando aqui, a gente, enfim, na parte de medicamento, antigamente, lá quando começou o seu fundador, você falou, ele foi na farmácia, não tem o desconto, convênio farmácia, vamos chamar assim, né? Que o pessoal falava que descontava em folha. E aí, isso evoluiu para o PBM, que era um modelo de subsídio, né?
e descontava em folha, mas tinha um subsídio que a empresa montava ou desenhava para determinadas pessoas, só para os crônicos ou só para determinado cargo, enfim, tinha os desenhos que se faziam. E aí depois veio a linha do medicamento no modelo pré-pagamento, tal como o plano de saúde, onde você paga uma mensalidade e pelo mutualismo, né, aquele que precisa, utiliza. Que seria essa fase de agora, né? Olhando para isso, você acha que quando migrou para esse modelo de pré-pagamento, aumentou muito mais a demanda? Não mudou o crescimento ficou igual aos outros anos? Como é que você vê isso? Aumentou a demanda e simplificou como que a gente consegue explicar e deu mais segurança para a empresa do outro lado também, porque quando você fala de um plano pós-pagamento, né, que eu cobro uma taxa de administração só por vida e embora você estabeleça um limite de utilização, fica muito aberto pro RH ali, para a empresa do outro lado, quanto efetivamente ela vai ter que pagar de conta todo mês. Né? Então, ela não tem esse controle. Né? Isso gerava muita insegurança. Agora, o modelo de pré-pagamento, que nem você trouxe aí, ele é um modelo atorial que eu sei que tem usuário, eu sei que nem todo mundo vai usar todo mês, nem todo mundo quem usa não necessariamente vai usar todo o saldo, né? A gente tem hoje um modelo de precificação para chegar no modelo pré, baseado em consumo real de muitos anos de muitas empresas que são clientes nossas. Então, a gente consegue ter muita segurança nos níveis de utilização e de sinistralidade que a gente tem, né, de acordo com o perfil de empresa, porte, uma série de questões, principalmente grade etária também, que é algo bastante impactante para a gente. Então, o modelo de pré-pagamento traz bastante segurança para a empresa e, às vezes, um pouco de dificuldade para a gente explicar, no sentido de, quando a gente fala, olha, você paga, por exemplo, R$10 para dar R$100 de saldo, né? Aí a pessoa fala assim, não entendi, como é que você ganha dinheiro, né? Como é que eu pago 10 e você dá 100? Tô comprando 100 por 10, Exato. né? E é engraçado, porque muitas vezes a pessoa entra no nosso site, ou vê uma comunicação nossa em algum lugar, ou conversa com alguém, assim, né, que não tem tantos detalhes, e a pessoa acha que ela vai ter que pagar os R$10 e os R$100, então ela vai ter que pagar R$110 por vida. Isso acontece quase todo dia na vida lá do pessoal comercial, que tem que explicar isso, né? E a gente faz várias analogias, a gente diz como um seguro de carro, né? Um seguro de carro, você paga um valor, todo mundo paga um valor, porque nem todo mundo vai bater o carro, nem todo mundo vai ter o carro roubado, nem tem gente que não usa durante vários anos, então a gente funciona no mesmo modelo. Eu acredito que simplificou, por um lado, e trouxe segurança, que nem eu falei, mas tem essa questão ainda de que o RH, quando pensa num produto que você dá um crédito, né, um saldo mensal, as pessoas assimilam muito ao vale-refeição, por exemplo. Né? Então, a gente sabe que o vale-refeição, de fato, você paga o valor todo que você... Só que o vale-refeição ele vai usar, né? Ele vai quer usar. usar. Então, aí você na farmácia paga ele fala, não, mas eu quero usar, eu tenho R$100 ainda, eu não usei nada, não fiquei doente. Quero comprar uma Novalgina. Mas aí por isso também tem a questão da receita, tem a utilização correta do benefício, Claro. né? Eu acho que esse é um diferencial importante nosso, porque a gente garante para o RH também o investimento que você está fazendo vai ser destinado ao tratamento de saúde dos seus colaboradores, Sim, né? Ele não vai lá na farmácia comprar um chocolate, uma bala, nada disso com esse saldo, né? Ele vai lá comprar o medicamento que ele precisa para se Termocosmético tratar. também não dá, viu, galera? Não dá, Ah, não dá. Eu queria puxar um assunto um pouco diferente agora, saindo um pouco desse universo aí do dia a dia de medicamentos. Eu queria entrar um pouco na questão do marketing. Legal. Tá? Então, e você como especialista de marketing, duas coisas que eu acho que são bastante desafiadoras hoje, e aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como que vocês têm trabalhado em cima desses desafios. Né? O primeiro desafio é a retenção nas redes sociais daquilo que é a empresa de vocês, porque no final do dia pessoas se conectam com pessoas, né? Então dificilmente você tem uma conexão nas redes sociais com empresas. Então acho que esse é um primeiro desafio. E aí eu queria entender um pouco aí como que vocês têm lidado com esse tipo de desafio, né? Que é basicamente prender a atenção das pessoas. A gente sabe que os 3 primeiros segundos ali são matadores ali para despertar o interesse, fazer o cara tá ali vendo um vídeo, enfim, um carrossel, qualquer coisa do tipo. Acho que esse é o primeiro ponto. E um outro desafio também é que hoje em dia as pessoas não recebem mais ligação, né?
Então eu fico imaginando a tua equipe comercial, que hoje é um grande desafio do B2B também, que é você conseguir chegar num diretor de RH, num diretor financeiro. Se você não está indo por relacionamento, se você não está indo por indicação, você está indo bater de porta em porta, e aonde as pessoas elas não querem mais falar com você, né? Uhum. Como é que vocês têm lidado? Como é que tem sido esse desafio e o que que vocês têm, quanto vocês têm sido criativos para superar isso, Só né? complementando você responder, Felipe, Aham. um pouco da pergunta do Anderson, considerando que, no seu caso, que também é o nosso caso da corretora, que é o B2B, você tem a questão do público que contrata o seu serviço, que Uhum. pode ser o dono, diretor financeiro, o RH, etc. E você também tem o usuário, Uhum. que é todas as outras pessoas daquele ecossistema da empresa. Então, como é que você trabalha aí dentro da pergunta que ele falou na questão de marketing, mídia social e etc? Legal. Realmente, as pessoas não se conectam com empresas, elas se conectam com pessoas, né? E quando eu cheguei na VidaLink, algumas pessoas da equipe de marketing tinham uma meta, precisamos crescer em número de seguidores no LinkedIn, número de seguidores no Instagram. Aí eu olhei e falei assim, tá, né, nos primeiros meses. Aí depois eu falei assim, gente, realmente, será que isso é o que faz diferença pra gente ter milhares e milhares de seguidores no Instagram, no LinkedIn, É o né? público que a É gente o quer, público que a né? gente quer, né? E quando você fala em B2B, né, marketing B2B, e eu, às vezes, quando vou fazer um processo seletivo, contratar alguém para trabalhar lá na VidaLink, eu sempre tento entender o que faz a pessoa se sentir realizada. Se for esse marketing massivo, de quantidade, tá no lugar errado. Não vai trabalhar no B2B, porque no B2B a gente Uhum. precisa ter qualidade ao invés da quantidade, Sim. né? Então, a primeira coisa foi tirar essa expectativa de que a gente precisava crescer muito em seguidores, em tudo isso, né? E aí, o caminho que a gente escolheu foi de... Hoje a gente tem um parceiro, uma agência de marketing digital, que é especializada em B2B, então ela só trata de empresas B2B, e que a gente desenhou uma estratégia com eles de mídia paga para eu entregar Uhum. a minha mensagem Uhum. de forma Os RHs. segmentada para os RHs. Tá. Então, às vezes eu converso com alguém, né? Onde você trabalha? Eu trabalho na VidaLink. Eu não conheço VidaLink. Eu falei assim, que bom, tô colocando meu dinheiro no lugar certo, porque... Eu tô brincando, eu quero que todo mundo conheça, mas não é o nosso objetivo, Você está né? trabalhando seu Eu tô público, né? trabalhando nichado, segmentado no meu público. Então, a gente trabalha com uma estratégia de mídia paga, segmentada, B2B, com uma agência que é especializada nisso, para falar com esse público, né? Então, esse foi o primeiro ponto. E a gente aprendeu muito nisso, né? Quando você fala que você trabalha em redes sociais, o pessoal sempre pensa, então, como é que você divide o seu orçamento? Você trabalha muito mais para captura, né, de leads, para performance, para que a pessoa entre numa landing page, preencha um formulário e queira ter uma reunião com você, ou você trabalha awareness de marca, né, o conhecimento da marca? A gente equilibra isso e a gente faz ondas. Tem momentos que a gente foca bastante em awareness, depois a gente foca mais em performance, conversão, a gente vai mudando um pouquinho e a gente tem a nossa estratégia por rede. Então a gente sabe que hoje um LinkedIn, por exemplo, para você capturar um lead efetivamente é muito caro. Sim. E é Sim. muito difícil, né? Então, a gente não usa o LinkedIn para captura de leads para performance em momento nenhum. Não é a nossa expectativa ter Qual o isso melhor canal custo-benefício para isso? para nós é o Meta, Instagram especificamente. Tá. O Google também vai bem, dependendo da sua estratégia ali de palavras, de AdWords, que você escolhe de termos para usar e do tema que você tem para falar, né? E outro ponto também importante é que às vezes as empresas se frustram com marketing digital, mas elas não têm uma grande mensagem para passar, né? Então você tem que ter um claim, o que falar que de fato mova o RH a querer falar contigo. Então agora a gente, por exemplo, está com uma campanha falando de NR1, de saúde mental, de como a gente apoia nisso, que tem sido muito bem sucedida, uma das maiores conversões que nós já tivemos, porque é o momento, é o timing Claro. certo, o RH sabe que vai entrar em vigor em maio, a NR1, e eles estão procurando soluções para isso. Então também tem que ter muito essa estratégia, esse planejamento de quando investir, em que tema, para qual público, em qual rede, awareness ou conversão especificamente. Então, é nesse universo que a gente está indo. Eu acho que nessas questões é muito difícil também você achar o seu público, né? No caso de vocês é o mesmo que o nosso, que é o pessoal de RH, ou financeiro, ou dono da empresa, tal, Uhum. etc.
e você segmentar isso num canal como o Instagram e fazer um inbound por ali, né? Porque eu acho que no inbound você tem que ter duas premissas. A primeira é as pessoas têm que querer ou têm que estar procurando alguma coisa, né? Se você está pensando em procurando, o inbound eu acho que ele funciona muito bem. E achar esse público nos canais que não é fácil, né? Principalmente o Instagram, que é, pô, LinkedIn ainda é mais nichado, né, no mundo empresarial, só que ele é caro. Senão seria bom, Seria. mas é muito caro, né? E aí você acaba não fazendo. Aí você vai para o Instagram que tem diversos públicos. Você tem desde da criancinha, aí o cara que não faz nada, o cara que também tem empresa, ou a pessoa que é do RH. Então, como fazer isso lá, né? Então, acho que são vários desafios, né? São. O Anderson fez uma pergunta também, né, que eu acho que é um desafio, que é as pessoas não atendem mais telefone, né? Isso. Antigamente Tem a o time gente, comercial, né? a gente gerava as listas, né, de outbound Pegava a e lista tal, amarela, e falava, vai Bora. lá, liga, né, manda ver na lista. Hoje em dia essa não é uma realidade. A gente tem uma equipe de pré-vendas com SDRs que trabalham no agendamento de reuniões de inbound, né? Tudo que entra via essas campanhas que eu estou falando, contando, ou quem entrou num site organicamente, no nosso site. Que outra estratégia importante para a gente também é a estratégia orgânica de ter conteúdos relevantes que ranqueiem bem no Google, e aí a pessoa chega no nosso site através de um blog. Então, você faz um conteúdo bastante consistente, por exemplo, sobre NR1, aí quem procura sobre NR1, de alguma forma cai no teu blog, porque você está explicando muito sobre o tema, e entende que você é uma solução também para NR1. E aí essa pessoa, eu não precisei pagar uma mídia, né? Eu trabalhei muito na estratégia de organicamente trazê-la. Mas quando a gente fala de uma prospecção mais ativa mesmo, né, com os SDRs lá do pré-vendas, a gente sim tenta ligar, não vou mentir, mas tem ferramentas hoje de mercado, né? A gente usa uma que cria cadências. Então, você tem uma inteligência ali, tentou ligar, não conseguiu, você mandou WhatsApp, eu mando um e-mail, aí a gente tem réguas de e-mail específicas de acordo com o que a gente entende que é interessante para aquele lead, para aquela empresa. Então, a gente trabalha misturando os canais ali e usando hoje efetivamente as ferramentas, né? O WhatsApp, o que o pessoal de fato recebe e atende a gente. E no teu segmento, quais são as principais objeções e, normalmente, como que vocês conseguem ultrapassar essas objeções? A primeira objeção é budget, né? Budget. A principal. Acho que o RH se sensibiliza, entende a importância do que a gente oferece, mas ele fala, não tenho dinheiro agora. Né? Não, mas o teu produto é tão acessível, cara. Mas o RH ele tem uma limitação de budget muito grande, e quando a gente fala lá do dono, que a gente tá falando da empresa... Porque tem um ponto aí que, assim, ele ainda não entende o quanto que isso vai ser eficaz para os problemas de saúde da empresa, né? Porque na hora que ele for fazer uma conta real de produtividade, de aumento de sinistralidade, porque eu acho que falta é uma lucidez da conta, do número final, né? Quer dizer, qual é o número final que eu tenho de problemas de saúde dentro da minha empresa hoje? Qual que é esse número? Então, por isso que eu vou insistir naquela calculadora de ROI, porque a gente calcula dentro da população dele o percentual de pessoas crônicas que ele deve ter. Então, é esse cálculo que às vezes ele não tem pronto que a gente ajuda ele a fazer e sensibilizar. Enxergar, ele tem que enxergar o problema, né? Senão vai ficar sempre numa... Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Né? Tá tudo ainda muito no ar, né? Então, você me perguntou das objeções. O custo é uma ainda, apesar disso, porque não tem essa clareza. Tá bom. Não estar no momento de compra. Então, a gente sabe que hoje no mercado B2B tem um número, né, que você ouve e lê dos especialistas de marketing, que diz que 95% das empresas não estão no momento de compra e 5% estão no momento de compra. Né? Então, nosso grande desafio é chegar em todo mundo que está no 5%, mas não esquecer do 95%, porque eu preciso fazer com que aquele 95% me conheça para quando ele chegar lá no 5%, ele me procure e não procure o outro. Né? Então, acho que abordar a empresa no momento certo também, para não ouvir, eu tenho interesse, mas não é agora, é daqui X tempos. Né? Eu acho que esse ponto a gente ouve muito. Eu tenho interesse, mas não é para agora, ou eu não tenho esse orçamento e não consigo aprovar, então vou colocar no meu planejamento do próximo ano. Certo. Né? Então, e outro ponto importante que eu brinco com as pessoas é assim,
a gente tem que ter a ansiedade muito bem trabalhada quando a gente trabalha com benefícios corporativos no mercado B2B, porque são ciclos de vendas longos, Sim, né? sim, Você não fecha uma venda do dia para a noite, né? Na sim. mesma semana, né? Nós tivemos alguns casos interessantes, recentes, que a gente fechou vendas em 10, 15 dias, especificamente de produto de NR1, de um produto eminente que o RH estava procurando muito, e a gente comemorou bastante, mas não é a nossa realidade, né? A gente sabe que, às vezes, uma venda para se fechar demora 3, 4 meses, né? Uhum. Então, é outro ponto que é específico do mercado que a gente está. E quando a gente entrando nesse assunto do NR1, o que você acredita que o RH vai ter que ter de solução para resolver esse problema? Primeiro, ele tem que ter um bom mapeamento dos riscos psicossociais dele. Ele precisa ter clareza Legal, disso. tá Né? bom. Então, a própria norma diz que ele tem que mapear os riscos Sim. e um relatório tem que ter essa informação E isso disponível. tem que partir de uma empresa de medicina ocupacional, por exemplo. Ela pode apoiar ele nisso, Ela, porque já está ali fazendo o ocupacional, já está fazendo demissional, periódico, enfim, ele precisa desse apoio dessa empresa, de ajudar a ter esse esse mapeamento, essa mapeamento, essa clareza. clareza. Então, acho Legal, que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ele ter um plano de ação, tá. né, bem estabelecido. Então, o que você está fazendo como empresa para apoiar as pessoas? Né? Diante daquilo que foi Mapeado mapeado em nos termos de riscos. Aí que entra a solução de vocês. A gente entra aí. Então, E normalmente A nossa também. quais são as soluções que você acha que normalmente vão ser mais importantes ali para ajudar? Medicamento, o que mais? vamos primeiro puxar a sardinha para o nosso lado aqui. Tem os benefícios, né? Sim, O que o RH tem que comprar, então medicamentos, tá, plano de saúde, acesso à academia, acesso à tá, teleterapia ou terapia também, né? Para tá. as pessoas se cuidarem. Mas tem todo um outro lado da NR1 que o RH tem que ter como plano de ação, que é treinamento de liderança, de como Uhum, que um líder está preparado ou não para identificar pessoas que têm alguma questão de saúde mental ou atuar uhum. quando essa pessoa procura ela, né? Então, acho que Ele vai ser um mentor ali do liderado, né? Ele vai começar a mentorar ali na parte espiritual, física, mental e acompanhar isso mais de perto. ele não precisa ser o mentor, mas ele tem que ser, o RH tem que ter preparado aquele líder para lidar com a situação, Legal. né? Então, acho que esse outro lado, né, de cultura, da liderança não ser tóxica, quando você olha o que a lei pede de mapeamento de riscos psicossociais, são 13 riscos que são mapeados, tá? Não sei de cor os 13, Claro. tá? Mas um deles é em relação ao quanto a pessoa tem sobrecarga de trabalho, o quanto a pessoa está num ambiente tóxico ou não. Então, tem as perguntas que os próprios colaboradores vão dizer se eles estão ou não nesse perfil, quanto a liderança apoia ou não ele. Então, o RH tem que endereçar esses pontos e ele tem que treinar a liderança, porque, sinceramente, os líderes muitos deles não foram nem preparados para ser líderes, né? Ninguém Claro, recebeu treinamento, claro. né? Isso a gente vai aprendendo no dia a dia. E é um tema muito novo para as pessoas, né? Então, a geração Z vem com novas demandas em relação à saúde mental. Às vezes, você fala de uma pessoa que começou a trabalhar durante a pandemia. Ela não estava habituada a trabalhar num presencial. Tem pessoas que têm dificuldade hoje em dia de lidar com as pessoas dentro do escritório presencialmente porque ela não aprendeu isso, ela está aprendendo. Então, como é que o líder faz para lidar com essa situação? E Uhum. muitos dos problemas de saúde mental são agravados por causa dessa ansiedade que você gera na pessoa ali no presencial, numa série de outras questões que essa geração não foi preparada, né, e começou num formato diferente, né, a trabalhar. Então, eu acho que é isso. Voltando aqui, o plano de ação tem que ter, então, parte de benefícios, tem que ter toda a parte cultural e de treinamento também da empresa como um todo. Né? Legal, E legal. depois a continuidade disso. Né? E Os relatórios para mostrar que, de fato, essas ações foram foram implementadas e executadas. aconteceram ou estão acontecendo. Na Vida Link, hoje, novidade, algum produto novo que vocês vão lançar para esse ano, alguma coisa assim? Não é spoiler esse, já é lançado, mas é novidade, que é o VidaLink Mais Cuidado Mental NR1. Então, é uma solução que tem o subsídio de medicamentos especificamente para a saúde mental, somado a um questionário de NR1 que vai apoiar nesse mapeamento que a gente está falando, e a Legal. teleterapia
via Conexa, que é o nosso parceiro. Então, a gente tem esse produto que estamos conseguindo atingir bastante RHs e estamos conversando com muitos deles sobre como a gente consegue apoiar através dessa solução desenhada para isso, para NR1. Tá? E com o custo, ó, pequeno. É verdade, é verdade. É um belo jeito de começar a subsidiar medicamentos com legal. valor muito mais baixo por vida. Por curiosidade, mais ou menos vai girar em torno de quanto esse produto? O plano inicial custa menos de R$5 por pessoa. Menos que R$5 por pessoa. E qual é o mínimo de vidas? Um mínimo de vidas 100 vidas. 100 vidas. É titular independente ou sem titulares? Aí dá para as duas possibilidades. Tá bom. Tá bom. Bom, a gente também está lançando agora o VidaLink Mais Cuidado da Mulher, em que a gente consolidou especificamente os medicamentos da mulher. Específico da mulher, reposição hormonal, anticoncepcional, né? Legal. E aí o RH consegue oferecer isso, e a gente está lançando uma campanha falando sobre você quer dar um brinde, um presente no Dia das Mulheres, ou você quer dar de fato um presente que a pessoa vai ter o ano todo? Aproveitar o Dia agora Internacional da Mulher em março. A gente vai fazer uma campanha sobre isso. E no nosso produto em si, independente se é o mental da mulher ou o produto completo da VidaLink, a gente vem com uma grande novidade que a gente já lançou o primeiro passo, que é utilizar o WhatsApp para o usuário usar o benefício. Então, hoje, já é possível o usuário ter acesso ao número da carteirinha dele via WhatsApp. Ao invés de entrar no aplicativo? Ao invés de entrar no aplicativo. Então, por exemplo, ele já validou a receita dele em casa ou num outro dia e ele chegou na farmácia só para pegar o medicamento. Ele vai no WhatsApp e pega o número da carteirinha e fala ali para o balconista. E ele não precisa abrir nosso aplicativo na farmácia. E até o meio do ano a gente vai lançar também a validação de receita pelo WhatsApp. Então, o usuário vai colocar uma foto lá no chat com a VidaLink e a gente valida a receita pelo WhatsApp, ele não precisa para criar mais comodidade, né? Mais comodidade. A gente sabe que tem um perfil hoje de usuários, até conversei com uma empresa hoje de manhã, que falou assim, mas eu ofereço o benefício também para os aposentados, eles têm dificuldade com tecnologia, o WhatsApp não sei se o aplicativo eu não sei se é a melhor saída e tal. Aí a gente fala, olha, geralmente a pessoa tem uma rede de apoio, geralmente o banco dela também já tá, ela faz Pix, uma série de coisas, a gente entende que é importante o aplicativo, mas já estamos abrindo para essas empresas que vamos ter em breve os principais serviços que ele faz no aplicativo no WhatsApp. Aí, para você é uma boa solução do WhatsApp. Excelente. Então até porque tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então essa eu acho que é uma... Um minuto que você perde ali, você podia estar pensando em 1000 outras Exato. coisas. Acho que essa é uma grande novidade. E agora, mês que vem, em março também, a gente vai dar uma repaginada na home do nosso app. Vai dar uma carinha nova para ela, vai mudar um pouquinho. E vamos lançar um site 100% novo da VidaLink também. Então, muitos planos para esse ano aqui, hein? Muito trabalho. Legal. E para finalizar, eu queria pedir aqui para você, para aquelas pessoas que pensam em entrar no marketing do B2B, que tem todo esse desafio que a gente conversou um pouco, que dicas você pode dar aqui para a galera que está pensando em entrar no B2B e trabalhar com marketing? Legal. Eu adoro, né? Então, eu acho que para a pessoa que quer trabalhar no mercado B2B, ela tem que entender que ela vai trabalhar com campanhas segmentadas. Então, se a vontade dela é ser muito especialista num tema, focar muito num assunto específico, para um público específico, acho que ela vai para um caminho interessante. Se é uma pessoa que gosta de se aprofundar em temas, né? Ela não vai, que nem eu disse, fazer campanhas... Obviamente, se não for uma empresa muito grande, um banco, alguma coisa, tudo bem, mas eu estou falando aqui do nosso universo, né? Claro. Ela não vai fazer campanhas para milhões e milhões de pessoas, ela vai fazer campanhas para milhares de pessoas, possivelmente, né? Então, acho que essa pessoa tem que entender o que motiva ela, né? Se o que vai trazer para ela alegria é ver uma campanha na televisão, na Globo, ou é ter essa segmentação de campanha que eu falei no Instagram e vendo os leads qualificados e não a quantidade de leads, né? Outro ponto que eu acho é que essa pessoa tem que se preparar analiticamente também, né? O marketing, ele era uma disciplina muito mais de humanas do que de exatas, e o marketing se transformou muito nos últimos anos, né? Então, o marketing hoje está no meio do caminho. Acho que é isso que me encanta bastante no marketing nesse momento.
Então, essa pessoa tem que estar preparada e tem que ter uma capacidade analítica para interpretar dados, para pensar em projetos que vão além, quando eu falo de construção de conteúdo, que é importante hoje para o marketing, para você construir conteúdo que seja relevante, por exemplo, para um processo de assessoria de imprensa que você vai fazer, de awareness de marca, que você quer que uma Forbes, um Valor Econômico, publique uma matéria tua, não adianta você escrever um texto que o ChatGPT escreve hoje. Você tem que ter dados, você tem que ter feito pesquisas, você tem que pegar junto com a área de BI e interpretar o dado e fazer aquilo, transformar aquilo em informação. Isso é algo que a gente faz muito e dá muito certo. Então, essa pessoa tem que gostar e não pode ter medo de números também, ela tem que ir atrás disso. Isso funciona muito no marketing B2B. Educar o mercado, mas educar o mercado com profundidade, né? Então, eu recomendo essa pessoa também se ela tem medo de números de matemática, muitos profissionais de marketing às vezes Fugiram lá das exatas. não gosta muito tal, mas tem que estar desenvolvido nisso e o marketing B2B vai exigir bastante isso da pessoa. Legal. Espero que o pessoal tenha anotado aí, né, Anderson? Mas, chegou ao fim. Eu quero agradecer você aqui, Felipe, ter aceitado, batido esse papo com a gente. Muito obrigado mesmo. Espero que você volte e a gente... Porque tinha mais coisa pra gente falar aqui, viu? Mas é que não vai dar tempo, né? Infelizmente, a gente tem um limitador que é a questão do tempo. Mas muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Maeda, Anderson, e contem comigo aí. Seguimos. E Anderson, obrigado também. Pode vir mais vezes, viu? Sinto Tamo sua falta. juntos, estamos juntos. Então tá bom. Ó, Valeu. Sérgio, eu posso dar só um recado aqui Claro. pro RH? RH tem uma coisa muito importante, que é o conhecimento. Quando você acessa o conhecimento de alguém que já deu muito certo, já é uma estrada que está pavimentada. Então, assim, não sofre sozinho com a dor dos problemas de saúde. Entenda qual é a estrada que está pavimentada e que vai te ajudar nisso. Então, quando você fala, quando você pensa em medicamentos, a gente está aqui trazendo essa solução. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Esse foi mais um episódio do B+Cash, o podcast da Corretora Ânima.